Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a presença dos participantes, servidores municipais, as autoridades presentes. Gostaria de agradecer a presença do secretário de Finanças, senhor Geraldo Estevo Pinto, senhor Vladir José Sturaro, assistente executivo, todos os funcionários, servidores da casa aqui presentes para acompanhar a nossa audiência pública, né, no dia de hoje. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores Clemilda Pereira, que é a nossa vice-presidente, Valdeci de Jesus de Oliveira, que é o nosso secretário, e o João Pereira da Silva, que é membro. O cidadão é o titular da gestão e não apenas mais um mero espectador das realizações do poder público. Ele exerce direitos, cumpre deveres e goza de liberdades em relação à administração pública. A audiência pública é uma das formas de participação popular e sua realização se constitui em uma das práticas mais inovadoras no sistema jurídico administrativo brasileiro. Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de estabelecer a obrigatoriedade da realização de audiências públicas, também estabelece metas, limites e condições para a gestão das receitas e das despesas e obriga os governantes a assumirem compromissos com a arrecadação e gastos públicos, seguindo os princípios constitucionais elencados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Temos que destacar ainda o Instituto da Transparência na Gestão Pública, através da participação popular consubstanciada nas audiências públicas. Diante do exposto, é com enorme responsabilidade, mas com tremenda satisfação que conduzo os trabalhos dessa audiência pública, que tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do quarto bimestre de 2014 e gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2014. Inúmeras audiências públicas decorrentes da prestação de contas correspondentes à execução orçamentária e gestão fiscal do município de Hortolândia foram realizadas ao longo dos exercícios de 2013 e 2014. Em todas as audiências públicas sempre são apresentados números satisfatórios que demonstram que os recursos financeiros gerados pela população hortolandense estão aplicados de forma correta e, principalmente, são revertidos em benefício da nossa população. Esperamos que os dados da execução orçamentária do quarto bimestre de 2014 e da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2014, que serão apresentados hoje, demonstrem que, cada vez mais, a aplicação dos recursos estão no rumo certo e desejados pelo município da nossa cidade. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro às 10 horas e 15 minutos os trabalhos abertos. Passo a palavra agora para o senhor Geraldo Estevo Pinto, nosso secretário de Finanças, para que conduza a explanação, né, e continue a nossa audiência, né, e que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos, aqueles que estão aqui presentes e também aqueles que estão na sua casa através do site da Câmara Municipal, né, nos assistindo e vendo essa prestação de conta. Mais uma vez estamos aqui, não é apenas um ritual, mas é um cumprimento, um cumprimento legal de uma lei. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos pede a cada quadrimestre fazer essa prestação de conta, mas também para nós é um momento também de avaliação mesmo da nossa conduta na gestão do recurso público. E podemos até adiantar, decorrido já 8 meses, é o segundo quadrimestre, então resta ainda mais um quadrimestre, que seria para ajuste se nós estivéssemos em desacerto, mas felizmente não temos. As nossas contas vai ser anunciada pelo técnico Vladir, elas fecharam a previsão nossa de receita, ela está correspondendo hoje a 69% e as despesas autorizadas em 68%. Ou seja, há um equilíbrio orçamentário e também fiscal, financeiro das contas. Isso é bom para a municipalidade, é bom para todos os moradores de Hortolândia, porque você tem uma prefeitura que não gasta além das contas, não gasta mais do que recebe, né? Apesar de não ser assim muito simples essa equação quando se trata de finanças públicas, mas naquilo que é gestado no orçamento deste ano, né, estamos cumprindo as metas de execução, seja na arrecadação e seja na realização das despesas. Esse trabalho todo, quando a gente anuncia assim também, é importante frisar que ele é feito e executado por servidores
a grande maioria servidores efetivos da prefeitura, que realizam um trabalho tanto no departamento tributário, então arrecadando esses recursos, né, quanto depois na tesouraria fazendo o pagamento das despesas e a contabilidade que dá esse fecho todo e essa publicidade, vamos assim dizer, em números, né, daquilo que é executado, recebido e executado. Então a gente agradecemos antecipadamente a todos e passamos a palavra agora então para o Vladir, que é um funcionário da prefeitura, para fazer a exposição então desse segundo quadrimestre. Bom dia a todos. Como de praxe, a cada 4 meses, em audiência pública, os municípios devem fazer uma apresentação, cumprimento de metas e objetivos daquele período. Para tanto, estamos aqui hoje para a segunda apresentação do exercício, que engloba o período de janeiro a 31 de agosto, ou seja, o segundo quadrimestre. Como de sempre, os quadros que a gente apresenta na sua composição são diferentes, mas os demonstrativos são praticamente os mesmos. O que muda é o seu conteúdo. Nesse primeiro instrumento, nesse primeiro detalhe, a gente apresenta um quadro de uma maneira global, onde demonstramos ali quanto era o orçamento municipal para o exercício, em relação àquilo que já se arrecadou, e ver se está sendo cumprido pelo menos as metas que foram previstas lá lá na elaboração do orçamento em 2013, na proposta orçamentária para 2014. Eu faço uma distinçãozinha ali no item menos operações de crédito, convênios não realizados, porque o orçamento como um todo, ele chegou em 756 milhões e 200 mil reais para o corrente exercício. Havia uma previsão de receitas de empréstimos e de convênios. Como são recursos vinculados, e eu só posso utilizá-los quando da sua efetiva realização, eu diminuo esse valor do total da receita prevista para que eu tenha uma previsão líquida, ou seja, excluindo aquilo que ainda não foram ingressados no município, proveniente de empréstimos e convênios. E com isso, a minha previsão, que era de 756, no segundo quadrimestre, ele fechou com 659 milhões 570. Desse valor, o município arrecadou 431 milhões 371 mil, o equivalente a 65,45% da receita total. Esse número já demonstra para nós que a meta do exercício, embora um pouco espremida, ela está sendo cumprida, né? Ou seja, o restante que falta se arrecadar de 34%, nós vamos cumprir o orçamento de 659 milhões 570 mil. Com isso, a primeira medição que a gente faz é o cumprimento de metas entre a receita prevista e a receita realizada, vem sendo cumprido. A meta será atingida, muito embora o país como um todo, todo mundo sabe, passa por uma situação de uma pequena crise que vem roendo os cofres públicos aí. E a gritaria não é aqui, a gritaria é geral, né? Ainda que Hortolândia está muito bem, porque previu um orçamento com dados realistas, não inventou números, porque quem inventou números está numa situação de um déficit violento para frente aí, se não tiverem uma economia drástica de gastos. Não é o caso aqui por hora, porque o orçamento foi feito em dados reais, a execução está sendo controlada, vocês vão ver mais adiante, para que não haja no final do ano um déficit financeiro insuportável aí, né? E contrariando tudo que é as normas existentes, inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Então, nesse diapasão,
o orçamento da prefeitura como um todo, incluindo aí o Câmara, Instituto e Prefeitura, arrecadou 431 milhões. A Câmara, eu falei nela, mas ela não tem poder de arrecadação, ela só participa como duodécimos, que não se configura a receita. No quadrinho de baixo, eu isolo somente a prefeitura e depois eu isolo o Instituto e faço uma demonstração disso também. Vejamos aí, só o da prefeitura, aquele fator de 65,40% já sobe um pouco para 69%. Isso comprova que nós vamos cumprir, a prefeitura irá cumprir a sua meta. O restante dos 30% será tranquilamente arrecadado no exercício desse segundo quadrimestre, a não ser que fatores alheios aí ocorram, né? Não tá ocorrendo isso por hora. O Instituto de Previdência, por sua vez, o orçamento dele era de 83 milhões, ele arrecadou até agora 31.770.000, o equivale a 38% da sua previsão orçamentária. Aqui, aparentemente, o Instituto está provocando um déficit, ou seja, ele não chegou aos 64%, 65% para cumprir a sua meta. Porém, existe um recurso do Instituto que a maneira de contabilização dele mudou, ou seja, o produto das aplicações financeiras, dos investimentos que o Instituto faz, o critério de contabilização dessa receita, desse plus, desse ágio, desses juros, ele se alterou. Até então, eles eram contabilizados à medida que iam entrando esses recursos. Hoje não mais. Hoje o Ministério da Previdência e a Secretaria do Tesouro Nacional alterou o critério de contabilização e joga todo esse produto desses juros numa conta chamada reavaliação de outros ativos. É uma variação patrimonial ativa. Quando que ela vai sair daí, aqueles 31 milhões que representa lá, 20 milhões, desculpa, que representa 25% de todo o dinheiro arrecadado. Ele não está como receita ainda. Ele só vai sair dali quando houver o resgate definitivo daquela aplicação. Até então, tudo que se apurava mensalmente classificava como receita. Hoje não mais. Ele vai para uma conta de variação e só sai daí para virar receita patrimonial quando aquela aplicação for integralmente resgatada. Mas eu faço essa demonstração, indico também que esse valor existe, que um dia ele vai se compor uma receita, e se assim for, o Instituto chegaria a 63,31% de arrecadação, estaria também, então, cumprindo a sua meta de arrecadação. Esse outro quadro é aquele primeiro mostrado, os mesmo 431 milhões de arrecadação, só detalhando um pouco as principais receitas do município. O primeiro item que a gente vê ali é o ICM. E para vocês sentirem como que está a situação, vejam no primeiro item, que em 2013, o mesmo quadrimestre, arrecadou-se praticamente a mesma coisa que arrecadou o segundo quadrimestre de 2014. Tá? Então, estamos passando uma situação de não crescimento, praticamente, desse imposto, né, que é o ICMS. Na verdade, ele cresceu o quê? 0,02% em relação ao que ele se arrecadou no mesmo período do exercício anterior, ou seja, nada. O FPM, sim, ele deu uma crescidinha aí de 7%. O predial e o territorial, muito embora ele cresceu 10%, na verdade, ele não teve uma correção de 10% na correção desse tributo em relação a 2013. Corrigiu-se em 6 e pouco. Ocorre que houve uma maior participação da população no pagamento desse tributo. Ou seja, o munícipe pagou mais do que pagou em 2013. O ISS ele teve uma queda, um pouco mais teve uma queda, porque houve uma alteração de recolhimento desse imposto através da IBM, ela contabilizou isso mais um todo lá em 2013 e ficou menos para 2014. Mas na prática é a nossa segunda maior receita. O ITBI, ele teve um aumento significativo de 45% em relação ao período anterior,
mas é uma receita que o município não pode contar com ela regularmente. Ela é sazonal, né? Depende do comércio imobiliário para que essa arrecadação aconteça. E ocorre que no mês passado, se não me falha a memória, o mês passado o outro, dentro desse quadrimestre, houve uma venda de um imóvel aí que só ela rendeu um bom dinheiro, uns 3 milhões de TBI. Por isso que se teve esse plus dessa arrecadação. Agora ela já voltou no seu patamar de 700, 800 mil reais por mês. As taxas, por sua vez, também teve um crescimento, mas ele foi apenas em função da própria correção dos valores. A dívida ativa praticamente empatou, né? De 9.100 para 9.900, um crescimento de 9% em relação ao período anterior. O SUS, por sua vez, também cresceu pouco, mas cresceu. O Fundeb cresceu muito pouquinho, não teve assim um porquê, não crescendo o ICM, não crescendo outras receitas que incidam sobre os 20% do Fundeb, ele também tem, a tendência dele é vir menos dinheiro, né? E é o que está ocorrendo em relação ao Fundeb. As aplicações financeiras é um dinheiro que você tem lá e parado ele não fica, né? Aplicado ele vai lá e corresponde a um percentual de 1,38 em função do dinheiro que foi aplicado. A retenção na fonte, por sua vez, também subiu, representa hoje a 1,70 e poucos por cento também. IPI exportação é um tributo que regularmente vem 300 e poucos mil por mês, estamos com 1 milhão e pouco de arrecadação. O IPVA teve um crescimento bom de 19,13%, isso significa que o ano passado vendeu muito veículo, né? Esse ano não, nem tanto, mas vendeu-se muito, então só de imposto, aí, os 50% que o município fica para ele é significativo. Receita de convênios também teve um crescimento de 21.900 para 31. Financiamentos, empréstimo, o único empréstimo que nós estamos recebendo recursos por enquanto é o da Ponte Estaiada, né? O ano passado vieram 18.700.000 e agora veio 5.792.000 até esse quadrimestre. Ainda faltam vir mais uma parcela de uns $3.000 que deve ingressar até o final do ano e encerrar o contrato. O Instituto de Previdência, eu não posso colocar aquele valor total arrecadado aí como receita, como já expliquei, ele não é. Aí só está a receita que efetivamente foi contabilizado como receita. Aquele dinheiro de 20 milhões que vai se ingressar como receita não consta desse quadro aí. Muito embora ele subiu também significativo em relação ao ano de 2013, que lá teve um problema nesse período. Lembra que estivemos aqui, chamamos até o pessoal do Instituto para explicar aquele deságio das aplicações financeiras. Em outras receitas, a gente coloca as demais receitas que não foram computadas naquele período. E descendo ali, então, nós fechamos um quadro bruto de receita de 467 milhões. A retenção para a formação do Fundeb, ou seja, o ICM, o FPM, o desoneração, o IPI exportação e o IPVA, que estão ali em negritos, toda a parcela desses recursos que adentram aos cofres do município, é retido 20% para a formação desse fundo e é retido e volta na forma de contribuição. Nós mandamos para o fundo 36.357.000 e recebemos dele, deixa eu achar ele lá em cima, 54 milhões, ou seja, nós tivemos um ganho aí de 18 milhões e uns quebrados de recursos do Fundeb. Nós mandamos para esse fundo menos dinheiro do que recebemos. E isso está sendo uma constante desde que esse fundo foi criado lá em 1997. Deixamos as despesas de lado para falar, as receitas, desculpa, para falar sobre as despesas. Veja que inicialmente, então, a despesa fixada, a exemplo da receita,
ela tem o mesmo valor, 756.200.000. Retiramos também daquele valor os mesmos 96 milhões, obrigado, doutor, os mesmos 96 milhões de receita que não ingressou, tiramos da despesa, ou seja, não vamos empenhar despesas que o recurso sequer entrou ainda. Isso compromete a execução orçamentária. Então, o mesmo valor que nós reduzimos lá de receita prevista, contingenciamos aqui na despesa para sua não realização. Nesse orçamento, foi feito algumas suplementações por excesso de arrecadação, 10.882. Cabendo salientar que esse excesso colocado de arrecadação aí não são de recursos próprios. Por quê? De recursos próprios nós não estamos tendo excesso de arrecadação. São de recursos vinculados. Ou seja, um determinado convênio eu previ de arrecadar 10 mil. Ele veio 15, 5 mil é excesso, mas dentro desse próprio convênio. Não se mistura dinheiros conveniados, dinheiro específico, dinheiro da fonte tesouro, recursos próprios. Então, aquele excesso, aquela suplementação por excesso foram, como dito ali, de recursos vinculados, e não de recursos do tesouro, que esses não ocorreram até a presente data. Diferentemente do que ocorreu o ano passado, que nós tivemos um bom excesso de arrecadação. Esse ano está sendo diferente, está sendo um pouco mais apertado. Por superávit financeiro, nós colocamos 29 milhões, ou seja, sobra de recursos do ano passado, injetamos no orçamento deste exercício. Não sei se essa situação se perdurar para 2015, né? Em função de que não está havendo excesso, e não havendo excesso, evidentemente não vai ter sobra de recursos financeiros. Tivemos sim, vamos ter que equilibrar despesa processada com disponibilidade a pagar. Isso tem que estar equilibrado. Se não tiver, é déficit, isso aí é condenável. Do total da despesa autorizada, então, ela foi para 699 milhões, já executamos 476 milhões, ou seja, executamos 68% do orçamento. Notem que da receita nós executamos 69%. Vejam aí, aquilo que eu falei anteriormente, o município não está enfiando o pé pelas mãos. Ele está gastando praticamente o que se arrecada, ok? E isso é uma cautela que a gente tem que tomar, principalmente numa situação de agora, em que se não vislumbra grandes arrecadações por aí. O saldo de dotações ainda representa 31% para se executar. Provavelmente não se execute todos esses 32%, caso o ingresso de receita seja comprometido nesse terceiro quadrimestre. Aqui é um confronto de receita com despesa. Faço ela de duas maneiras. Eu coloco prefeitura e câmara lá, porque a câmara é junto com, em termos de execução, a câmara é junto com a prefeitura. E em destaque, o Instituto de Previdência. Primeiramente, eu comparo com a despesa empenhada. Então, eu arrecadei 399 milhões no todo e comprometi já, em termos de orçamento, 465 milhões. Isso eu tenho ali um déficit de execução de 65 milhões. Esse déficit, evidentemente, até o final do ano, em se tratando de despesa empenhada, não há problema nenhum, porque é uma despesa que não está totalmente realizada. Ali dentro tem valores processados de contratos que vão até dezembro, né? Esses ainda não geraram despesa efetiva. Então, este déficit ele não vai poder existir lá em 31 de dezembro de 2014. Quando encerrarmos esse exercício, essa continha aí, de receita arrecadada com despesa realizada e empenhada, o de baixo ou é igual ou é menor. Maior significa que houve descumprimento de metas e descumprimento de gastos, acima da sua capacidade de arrecadação. O Instituto de Previdência é diferente, né? Ele arrecadou 31 milhões e comprometeu o seu orçamento em 10 milhões. Então, ele está tendo já, durante o exercício, um superávit de 22 milhões.
com referência à despesa liquidada. O que é a despesa liquidada? A despesa liquidada é aquela despesa já efetivamente realizada. A mercadoria já chegou, o serviço já foi prestado, a obra já foi executada. Isso já é gasto efetivo, só me falta pagar. E com isso, nós vamos ter aí, em vez de um déficit, um superávit da execução, né? A prefeitura arrecadou os mesmos 399 e já liquidou, já se concretizou de despesa efetiva em 353. Isso tem um superávit de 45 milhões na execução orçamentária da despesa liquidada. O Instituto não é diferente disso, porque ele sempre gasta menos daquilo que se arrecada. E o dele, então, deu 22 milhões de superávit. Ele dá superávit tanto na empenhada como na liquidada. Outra demonstração que a gente faz é a composição dos restos a pagar. O que é restos a pagar? É toda a despesa processada, liquidada ou não, e ainda não foram pagas, né? Desse confronto, eu tenho assim, que Prefeitura e Câmara, neste exercício, já empenharam 125 milhões 637 mil de despesa empenhada. De resto a pagar do exercício. De exercício anterior, ou seja, o que faltou pagar em 2013, cujo recurso financeiro e a despesa veio juntos para 2014, tinha mais 7 milhões 122 mil, ou seja, eu tinha de empenhos desse exercício a pagar 125 mil. De exercícios anteriores eu tinha 7 milhões 122. Em 31 de dezembro, as minhas disponibilidades de caixa e bancos chegaram em 115 milhões. Eu tenho um lastro financeiro negativo aí de 17 milhões 603. Mas vejam, é da despesa empenhada. A despesa empenhada é aquela que ainda não se concretizou. Esse déficit aí perante o que tem empenhado é ilusório, né? É muito pouco. Mas, em 31 de dezembro, vou tornar a falar, esse número de baixo, quer com a despesa empenhada, quer com a despesa liquidada, não poderá ser negativo, porque vai significar que você não teve recurso financeiro para honrar os seus compromissos a curto prazo. Porque restos a pagar, empenhos a pagar, são compromissos a curto prazo. Não é que nem financiamento que você paga ao longo de 10, 15, 20 anos. Já a despesa liquidada, o lado financeiro é altamente positivo, porque o que a gente tem a pagar de empenhos do exercício e de exercícios anteriores, praticamente tem bastante sobra de recursos, porque aí a mercadoria já veio, só falta pagar. E tem caixa suficiente para isso. O Instituto de Previdência também tem lastro, quer com referência à despesa empenhada, quer com referência à despesa liquidada. 244 milhões de saldo de reserva financeira e 246 milhões de reserva financeira quanto aos liquidados. O Instituto, é evidente, ele tem um percentual para ser gasto, né? Ele não pode estar gastando o dinheiro dele a não ser para a finalidade do órgão. Então, o papel dele é acumular recursos para fazer face ao pagamento das futuras aposentadorias, né? Tem um limite de gasto, se eu não me engano, é 2% que ele pode gastar em custeio do órgão. O demonstrativo que a gente costuma fazer é com referência aos encargos. Os encargos, para você ter uma ideia, muitos municípios têm se comprometido com isso, né? Hortolândia tem regularmente pago seus compromissos previdenciários, seus encargos previdenciários. Isso é um item específico de fiscalização também por parte do tribunal, há apontamento nas contas, caso... E, por outro lado, o Ministério da Previdência não fornece o certificado de regularidade, no que se refere ao regime próprio, se nós não tivermos com as nossas contribuições em dia. Na falta desse certificado, não vem convênio, não vem financiamento, não vem transferências,
pode até cortar transferências voluntárias. O que são transferências voluntárias? São receitas, transferência de FPM, aquelas receitas constitucionais. No caso de Hortolândia, quer com referente ao INSS, à Hortoprev, ao Fundo de Garantia e ao PASEP, as contribuições estão sendo pagas regularmente. Tá, Andréia? Falou certo? Cadê a Andréia? Está pagando? Você que paga, está pagando certinho? PASEP? Tá ok. Agora os limites com referência ao segundo quadrimestre. Os quadros que apresentamos até agora diz respeito aos relatórios da execução orçamentária. Agora nós vamos falar especificamente sobre os relatórios da gestão fiscal. Esse relatório indica se o município está cumprindo os limites determinados pela própria Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A base de tudo, de cumprimento desses limites, a base é a receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É a receita corrente arrecadada nos últimos 12 meses ao mês que está sendo medido. Então, aquele valor lá de 2014, segundo quadrimestre, de 583.619.000, ele se refere à receita corrente arrecadada de setembro de 2013 a agosto de 2014. É assim que se mede a receita corrente líquida. Evidentemente, quando vier aqui em fevereiro para a apresentação do último quadrimestre, o valor da receita corrente líquida será o mês de janeiro a dezembro, e fecha o ano, o período de 12 meses dentro do exercício. Enquanto isso, pega períodos anteriores ao exercício 2014. Teve um crescimentozinho ali em função do que se arrecadou no mesmo período do ano passado, né? Bem, o que se mede primeiro? Se mede a despesa com pessoal. A despesa com pessoal praticamente ficou a mesma em relação ao 2013, né? 43,47. Muito embora cresceu em termos de valor gasto, né, de dispêndio, em termos de percentual ficou mesmo, porque a receita corrente líquida teve um crescimento também. Atingiu 43,47. Esse gasto está sendo dividido em despesa com pessoal efetivo, né, mais inativos e pensionistas, porque aqui entra, nesse limite entra os gastos do Instituto de Previdência, chegaram a 213.000 a 36,64%. Com a terceirização de mão de obra, 39.867 dá 6,83, que somados dão 43,47. O limite de gasto é 54% da receita corrente líquida, e o limite prudencial é 51%, ou seja, eu nunca vou poder chegar em 54% porque eu estou abaixo dele. E não vou poder passar de 51% se um dia ocorrer, porque o 54% é um limite que, se eu estivesse acima do 51%, o limite providencial eu não posso passar de 51%. Nós estamos com 43,47%. Então, com referência à despesa com pessoal, o município atende a legislação que rege a matéria, que é a 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outros limites. Inativos e pensionistas, o gasto ainda é pouco, né? O Instituto, a prefeitura é nova, não tem tantos aposentados, então representa só 0,59% os gastos com os inativos. Outro limite que se mede é a dívida consolidada. Nossa dívida hoje está em 110.809.000, representa praticamente 19% da receita corrente líquida, sempre em cima dela, e o limite é 120%. Operações de crédito. Vocês viram lá que ingressou 5.792.000, que é um dinheiro da ponte estaiada, praticamente 1% em função da receita corrente líquida, e nós poderíamos chegar a 16%. Concessão de garantias. Nós temos que dar garantias para os financiamentos que a gente faz. E o que a gente mais dá é o FPM, porque são todos recursos vinculados ao governo federal, então a garantia que se dá está lá com ele mesmo. Se não pagar, ele glosa lá.
Mas na prática isso aqui em Hortolândia nunca ocorreu. Esse limite nós temos com 17,41% e o limite é 22%. Antecipação de receita é um dinheiro que praticamente não existe mais, ninguém faz mais isso, quem fizer é doido, né? É um dinheiro tipo cheque especial, né? Cheque especial come pelas pernas. E a antecipação de receita no caso de município, no caso de poder público, idem. Mas via de regra, há muitos e muitos anos que praticamente ninguém mais faz isso. E Hortolândia nunca fez. Pois não. O limite é 22. Aí dá mais ou menos Aí, inclusive, nesse 101 já tem uma operação de crédito que nós nem começamos a receber ainda, que é o de 48 milhões para Protransporte. Está aí dentro já. Já está aí dentro. A Câmara, inclusive, já até aprovou. Já está aqui dentro. Aí dentro está a Ponte Estaiada, Protransporte e Parque Linear. São os três contatos em garantia que a gente tem. Esse limite, ele é fixo aí. Ele pode ser mudado se o Senado aprovar, entendeu? Você pode extrapolar o limite desde que o Senado aprove. O Banco Central é... Veja, esse valor também não é estanque, doutor Paulo. Ele varia em função da receita corrente líquida. Se a receita, hoje ela é 583. Se ela for 700, isso aí cai para 12%, 13%. Entendeu? Isso, o quadro atual hoje é isso. Nós temos 3 financiamentos prontinhos, 2 já em execução e 1 em princípio de execução. Todos eles já aprovados e enquadrados lá no Senado Federal. Aliás, quem cuida disso é a Secretaria do Tesouro Nacional. Ela que analisa e depois aprova. 101 e 600 é representado pelo Parque Linear, que já estamos em fase de pagamento já. E o Protransporte, que vai começar a licitação, acho que foi aberta faz pouco tempo, deve começar esse ano o ingresso. E o Ponte Estaiada já terminou praticamente, né? Aí vai começar só as amortizações dela. Mas enquanto perdurar, ela fica lá como garantia. Ok? Obrigado pela água, viu? Bom, muito embora o gasto do ensino ele é medido ao longo, em 31 de dezembro, ou seja, o exercício como um todo, a gente vem acompanhando isso praticamente cada 10 dias, cada 15 dias, cada mês, a gente vem controlando esses gastos para ver se efetivamente está sendo cumprido. Porque isso aí isso compromete as contas do Executivo de maneira drástica. Não aplicar 25% na educação, não gastar 15% na saúde, a conta não tem parecer favorável, vai embora para frente, vai para o Ministério Público, é complicado. Então, a gente tem que cuidar disso com muito carinho, para que não haja um tropeço aí, e chegar no final, tem glosa, né? E a gente sempre procura gastar um pouco a mais daquilo que está acima dos 25, porque o tribunal ele é interpretativo. Ele examina uma determinada despesa que você foi jogado na educação e fala, eu não concordo com isso. E glosa. Glosa aqui, glosa lá. Havendo essas glosas, se você tiver fechado nos 25, quirera, né? Qualquer quartinho que ele fizer de 10 mil reais lá, já não dá mais os 25. Então, a ideia é se gastar acima desse percentual, para que quando ele corte, que é evidentemente que ele tem as suas interpretações, e o município, cada município tem a sua, independente de existir a lei, né? Alguém joga isso, ele não aceita e vamos brigar. Mas no fritar dos ovos, se você puser muito pouco de plus aí, você corre o risco de, num pequeno corte que ele deve, você cair 24,9 já está impugnada a sua conta. No nosso caso aqui, ele é medido pela receita de impostos, não pela receita corrente líquida. Ele é medido pela receita de impostos.
ainda que esse imposto seja transferido, ou seja, o ICM entra, o FPM entra, além das receitas próprias, que eu tenho que gastar 25%, olha lá, impostos com incidência de 25%, diretos. Aqueles impostos que estão ali dentro, é o IPTU, é a dívida ativa, é o ITBI, são aqueles impostos que não há glosa dos 20% do Fundeb. Então eu tenho que gastar dele 25%, diretamente. E das transferências resultantes de impostos, que são lá o ICM, o IPI exportação, o desoneração e o FPM, e o IPVA, eu tenho que aplicar dele 5%, porque 20% ele já reteve e mandou para o fundo. Então é um gasto indireto que eu tenho ali, ó. Está lá, retenção ao Fundeb, item 725, olha lá. 36.357 é o dinheiro que eu mandei para o fundo. Então, esse dinheiro, praticamente, eu já gastei na educação. Muito embora ele volte em forma de Fundeb, aí o Fundeb é diferente. Eu tenho que gastar 100% do dinheiro que veio do Fundeb, que não entra nos 25%, vocês estão entendendo? Então, nesta linha de raciocínio, nós chegamos ali numa despesa até 31 de agosto de 76 milhões, já somado a retenção do Fundeb, descontadas as aplicações financeiras, 78 milhões de gasto, gastamos até agora 25,63%. Esse 0,63% representa em torno de 2 milhões e meio a mais do que se teria que gastar. É muito, eu teve uma vez que falei aqui, alguém, mas por que deixa tanto, gasta a mais e não vai faltar para outras áreas? A gente não pode correr risco, né? Então, e outra, educação, gasto de educação não é jogar dinheiro fora. Pelo contrário. Então, esse plus é necessário porque se houver um corte, dependendo do corte que o tribunal faça, e não seja, na defesa não seja aceito, o prefeito dança. Então, a ideia, para não correr esse risco, deixar um dinheiro significativo para não ter problema lá na frente, né? E via de regra não é aqui que faz isso, não. Isso aí é regra geral, né? Já sabendo, já trabalha mais ou menos nesse esquema. Ok, gente? A saúde. A incidência não é o 25%, é 15% para a saúde. A incidência de aplicação são as mesmas da educação, né, do ensino, os mesmos impostos, só que aqui é tudo direto, é 15% no mínimo da receita arrecadada de impostos e das transferências de impostos, mesma base de cálculo da gastos com a educação. A educação trabalha com a despesa liquidada, ou seja, aquela que já está efetivamente gasta, né? A mercadoria já veio, o serviço já foi prestado e a obra já foi executada. Empenhos desse exercício chegou a 95.311 de gastos na saúde. Do exercício passado, que vieram para esse ano, restos a pagar de 2013, que foram pagos em 2014, somaram 3.869. Deduzindo que o dinheiro que o SUS mandou, as aplicações financeiras do SUS, os repasses do SUS totalizaram 16, ou seja, eu tive um gasto líquido de 82.904.000. Isso representou 27,81% de gastos na saúde. Se esse percentual com relação aos gastos só do exercício, em cima dos 95,311 milhões, esse valor representaria 26,50% de gastos na saúde, excluindo aqueles restos a pagar que vieram do exercício passado. Como aí a matéria financeira é custo, então a gente engloba também os restos a pagar pagos do exercício passado e concretizados neste exercício. Então foi para 27,81%. Resultado nominal. Resultado nominal é um demonstrativo que o tribunal exige, onde você diz o seguinte: você tem dívida, como
como está o seu estoque de dívida em relação aos recursos que você dispõe. E ele compara isso com o exercício anterior. O exercício passado foi fechado com uma dívida fiscal líquida de menos 40.617.000. Nesse quadrimestre, fechou com menos 120 milhões. Então, o resultado nominal é menos 79. Por que menos? Porque significa que todo o dinheiro que o município dispõe, ele é suficiente para pagar todo o seu estoque de dívida. Muito embora esse quadro distorce um pouco, eu estava falando nos bastidores antes aí, para o Gil, né, Gil? E para a Andréia, de que aí dentro está embutido o dinheiro que é da Previdência. Mas ele mede assim, né? E por que a nossa meta, no nosso anexo de metas fiscais que veio da LDO está zero? Porque como eu vou descobrir se está sendo feita a LDO lá em abril de 2013, quanto eu vou saber que vai me sobrar de dinheiro em 31 de dezembro de 2014, ok? Em função da dívida que eu tenho. É humanamente impossível. Então eu calculo assim, eu vou ter, o dinheiro que eu tenho paga a dívida. É zero, é o resultado nominal. Ele apenas, ele não tem finalidade, vamos dizer assim, de econômico, né? Ele é mais indicativo. É diferente do resultado primário, que esse sim, o resultado primário, ele mede receita e despesa, deduzindo as receitas financeiras e as despesas financeiras. As despesas financeiras é exatamente juros e amortização. Esse quadro, então, sendo positivo, em 59 milhões, ele demonstra que eu tive condições financeiras de arcar com os compromissos que eu assumi. Ou seja, eu consegui pagar toda a minha dívida, eu tive suporte financeiro suficiente para pagamento da dívida. Lá no anexo de metas da LDO, a nossa previsão era de 25 milhões, ela está em 59 hoje. Esse número tende a cair um pouco quando eu começar, por exemplo, a amortizar a ponte estaiada, que não começou ainda a amortização dela, né? A hora de começar a amortizar, esse número, a tendência dele é diminuir. Ok, gente? Na verdade, nós estamos acima da meta estabelecida do resultado primário. Por outro lado, eu tenho condições de fazer mais dívidas se eu quiser, assumir mais compromissos, porque eu tenho lastro para pagar, para suportar os encargos e a amortização dessas novas dívidas. Em resumo, era isso que eu teria que colocar para vocês. Eu me coloco à disposição, se houver algum questionamento. E não havendo, por favor, poder convidar o vereador para vir fazer o encerramento? E obrigado por presença de vocês. Obrigado a todos pela participação da audiência. Obrigado aos técnicos da Secretaria de Finanças, a todos os servidores da Casa, todos os servidores da Prefeitura Municipal de Hortolândia, ao nosso secretário de Finanças, Geraldo Estevo Pinto, que aqui explanou, mostrando mais uma vez que o bom trato com as contas públicas também nos dá uma boa cidade, um bom município, não só para esse ano, mas para todos os anos subsequentes, né? E aí fazendo um comparativo com outros municípios, né, que nós estamos tendo, vendo as dificuldades que os outros municípios da nossa região têm tido, inclusive para pagamento de servidores, para investimentos, né? E a nossa cidade, graças a Deus, tem tido sucesso nessa área, né? Que o sucesso na Secretaria de Finanças, né, mostra, refletida nas outras secretarias, com bons trabalhos, com bons serviços para a nossa população. Então, declaro às 11 horas do dia de hoje, encerrada a nossa audiência pública, né, e que todos voltem para casa abençoados por Deus. Muito obrigado.